Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência aqui à nossa playlist, né? Estamos falando sobre as matérias preliminares de contestação, né? Portanto, estamos aí destrinchando os incisos do artigo 337 do Código. Tudo bem? Não sai daí, que eu volto já já. Muito bem, meus amigos, então dando sequência à nossa playlist, né? Agora, nesse vídeo, nós vamos analisar mais alguns incisos, né? Mais algumas outras matérias que podem ser alegadas pelo réu em sede de preliminar de contestação. Vou chamar a nossa boa e velha tela para organizarmos aí essas informações. Muito bem, meus caros, então continuando com a análise do artigo 337 do CPC, nós partimos agora para o inciso de número 9, tudo bem? E o inciso de número 9, ele traz para a gente três matérias, no mesmo inciso, três matérias que podem ser alegadas em preliminar de contestação. Então vamos lá. A primeira, vou colocar aqui letra A, é a incapacidade da parte. Então, a primeira matéria, aqui constante no inciso 9, é a incapacidade da parte. Perceba que aqui o Código de Processo Civil, ele não foi muito detalhista, né? Por quê? Porque se você voltar aí na nossa playlist onde nós falamos sobre pressupostos processuais, né? Foi exatamente o momento em que nós detalhamos esse assunto, a gente percebe que a capacidade da parte, ela na verdade pode ser tripartida. Então, num primeiro momento, eu posso ter a capacidade, eu vou abreviar, capacidade para ser parte. Então, o primeiro desdobramento é a capacidade para ser parte, ou seja, né, capacidade para figurar em um dos polos da relação processual. Pode ser polo ativo, pode ser polo passivo. Essa capacidade para ser parte, nós já sabemos, ela decorre da personalidade. Tudo bem? Decorre da personalidade, seja personalidade da pessoa natural, da pessoa física, ou personalidade aí das pessoas jurídicas. Tudo bem? O segundo desdobramento é a capacidade para estar em juízo. Capacidade para estar em juízo. Essa capacidade para estar em juízo, ela diz respeito à possibilidade da parte figurar no processo sozinha, por si mesma, ou seja, sem o auxílio de outras pessoas, né? Então, o que acontece? Se a parte é absolutamente incapaz, ela deve estar representada. Se ela é relativamente incapaz, ela deve estar assistida. Então imagine aí num processo em que o autor, vamos imaginar, ele não tem capacidade para estar em juízo, porque ele é relativamente incapaz, né? Esse autor deveria ser assistido, porque ele é relativamente incapaz, mas não está sendo assistido. Ele não tem assistência. O que o réu pode fazer? Preliminar de contestação. Juiz, o autor é relativamente incapaz. Ele deveria estar sendo assistido, mas não está. Tudo bem? E nós ainda temos o terceiro desdobramento, que é a capacidade postulatória. Capacidade
postulatória. Que capacidade é essa, professor? Capacidade postulatória é a capacidade que geralmente as pessoas não têm mesmo. Essa capacidade postulatória, essa capacidade para postular em juízo, ela é reservada ao advogado, ao defensor público ou outros sujeitos processuais, né? Mas a pessoa comum, digamos assim, ela não goza de capacidade postulatória. Ela precisa estar em juízo sendo representada por um advogado, né? Porque é o advogado que vai formular os pedidos para ela, porque ela não tem capacidade postulatória, tá? Então imagine, por exemplo, um autor que ingressou com a ação sem advogado. O que o réu faz em preliminar? Alega essa falta de capacidade postulatória. Perceba, a capacidade postulatória, em algumas situações, ela é dispensada, né? Como, por exemplo, nos casos envolvendo os juizados especiais cíveis, né? Até as ações cujo valor da causa seja de 20 salários mínimos, né? Até 20 salários mínimos, juizados especiais estaduais, o advogado ele é dispensado, né? Então, nessa hipótese, por exemplo, a capacidade postulatória é dispensada. O mesmo se diga aí também nos casos, por exemplo, envolvendo o habeas corpus, né? Que é um remédio constitucional, uma ação constitucional em que a figura do advogado também é dispensada. Mas fora essas hipóteses, que são poucas, né? Via de regra, essas três capacidades devem estar reunidas na mesma pessoa. Ela tem que ser capaz de, para ser parte, para estar em juízo e ter aí a capacidade postulatória por meio de um advogado ou defensor público. Bom, então vista aí essa primeira matéria, o inciso 9 ainda traz para a gente o defeito de representação. Defeito de representação. Aqui no defeito de representação, a gente não tem aí grandes comentários para fazer, né? Nesse caso, o que acontece? O réu, ele vislumbra que a parte ela está sendo representada de maneira irregular, né? Eu tenho um defeito na representação e aí alega esse defeito em preliminar. E finalmente, ainda no inciso 9, a gente tem essa terceira possibilidade, essa terceira matéria, que é a falta de autorização. Falta de autorização. Professor, como assim falta de autorização? Eu preciso, para entrar com uma ação, eu preciso de autorização de alguém? Pois é, veja, essa falta de autorização, ela nem sempre ocorrerá, tá? Porque em regra pelo menos, se eu vou ingressar com uma ação no Poder Judiciário, eu não preciso, né, de ninguém me autorizando. Eu simplesmente tenho aí a minha pretensão, tenho um conflito, eu vou ao Poder Judiciário e ninguém tem nada a ver com isso. Todavia, em alguns casos excepcionais, portanto é uma exceção, né, o autor ele precisa de uma prévia autorização para ingressar em juízo, para entrar com a ação. Professor, você pode dar um exemplo em que isso acontece? Claro. O exemplo mais corriqueiro é aquele que envolve as ações reais imobiliárias. Na verdade, nós já tratamos sobre essas ações reais imobiliárias, né?
E a gente viu que para uma pessoa entrar com uma ação real imobiliária, se essa pessoa ela for casada ou viver em união estável, né, o outro cônjuge, o companheiro, né, ele precisa dar o seu consentimento, precisa dar a sua autorização, ou como os clássicos preferem, a outorga, né? A outorga, a autorização para entrar com a ação. Então, se eu sou casado e eu quero ingressar com uma ação real imobiliária, eu preciso que a minha esposa me autorize. Tudo bem? O mesmo vale, né, por equiparação, obviamente, né, a união estável. Não haveria por que fazer essa distinção, tá certo? Nesses casos, o que acontece? Eu preciso da autorização. Bom, analisamos então as 3 matérias do inciso 9. E aí você pode estar se perguntando: professor, o que acontece se uma dessas hipóteses estiver presente? Se nós tivermos aí, vamos voltar, uma incapacidade da parte, um defeito de representação ou uma falta de autorização. E aí? Veja, a primeira providência que o juiz deve adotar é determinar que o vício seja sanado. Então o juiz deve possibilitar que o autor corrija o vício. Tudo bem? Então o que acontece? O juiz intima o autor e fala: autor, corrija este vício. Então, por exemplo, na falta de autorização que nós estamos falando aqui, o autor, você é casado e você não tem autorização da sua esposa para entrar com essa ação. Então, estou te intimando para você, no prazo X, pegar o consentimento. Você conseguir o consentimento da sua esposa e trazer aos autos. Tudo bem? Se você conseguir, o processo continua. Tudo bem? Então, se o vício for suprido, o processo continua. Professor, e se o vício ele não for suprido? Bom, aí não resta outra alternativa senão a extinção do processo. Tudo bem? Portanto, aqui nós teríamos uma preliminar peremptória. Seguindo na classificação, né, que nós estamos aí fazendo, seria uma preliminar peremptória, porque se presente, o juiz manda consertar o vício. Se não consertar o vício, extinção do processo sem análise de mérito. Tudo bem? Tranquilo? Com isso, matamos o inciso 9. Professor, e o inciso 10? Vamos lá. Vamos aproveitar. Inciso 10. O que nós temos no inciso 10 como outra matéria preliminar? Nós vamos ter a famosa convenção de arbitragem. Convenção de arbitragem. Veja, a arbitragem, ela é uma forma alternativa de solução de controvérsias, tá? E a arbitragem? Ah, professor, mas eu nunca vi arbitragem. Pois é, o problema é uma questão mais de cunho cultural, né? O brasileiro, ele não tem muito costume de utilizar a arbitragem. Nós ainda temos com uma certa frequência a arbitragem no campo empresarial, mas a arbitragem, né, sem ser aí no campo das empresas, ainda é algo raro de se ver. Mas a grosso modo como é que funciona, né? As partes capazes, né, evidentemente, elas convencionam que futuras controvérsias, futuros litígios, né, serão resolvidos por árbitros. Quem são os árbitros? São terceiros imparciais, né, que estão fora dos quadros do poder judiciário, mas mesmo fora do poder judiciário, os árbitros
proferem uma decisão, né? Alguns chamam de sentença arbitral, né? E essa sentença arbitral, ela tem força de título executivo judicial. Portanto, ela obriga as partes. Tudo bem? Ela obriga as partes. Bom, e aí o que acontece, né? Imagina que as partes aí, por meio de um contrato, elas colocam uma convenção de arbitragem, colocam uma cláusula dizendo, ó, se aqui desse contrato der algum problema, a gente vai resolver o problema por meio da arbitragem. Maravilha. Só que aí o que acontece? Imagina que o autor da ação, ele ignora essa convenção de arbitragem e fala, quer saber de uma coisa? Eu não vou para arbitragem coisa nenhuma, eu vou para o poder judiciário. E aí ele ingressa no poder judiciário, tudo bem? Só que o que acontece? O que acontece? O réu pega a convenção e em preliminar de contestação alega, ô juiz, como é que ele vem entrar com uma ação no Poder Judiciário se nós dois pactuamos uma convenção de arbitragem? Nós pactuamos que qualquer problema decorrente desse contrato vai ser resolvido na Câmara Arbitral. Como é que agora ele vem aqui, né, e desrespeita esse pacto que nós fizemos? Percebe? Então esse é o esquema da convenção de arbitragem. Pois muito bem. Professor, essa arguição, né, da existência da convenção de arbitragem, ela pode ser feita em petição própria? Resposta, pode. O réu, antes mesmo de contestar, ele pode, por meio de petição própria, alegar a existência de convenção de arbitragem. Nesse ponto, muito cuidado, porque se o réu alega em petição própria, essa petição não suspende nem interrompe o prazo para contestação. Tudo bem? Então o réu tem que ficar esperto nesse caso, porque mesmo alegando por petição própria a existência de convenção de arbitragem, pode ser que ele tenha que contestar, né? Porque o prazo não vai ser suspenso nem interrompido. Tudo bem? Então isso é uma coisa que você tem que ficar ligado, beleza? Professor, sobre a convenção de arbitragem, uma observação deve ser feita. Você se recorda que quando eu falei da incompetência relativa, eu chamei a sua atenção para o fato de que a incompetência relativa não pode ser conhecida de ofício pelo juiz. E eu disse a você que haveria mais um caso em que a matéria não poderia ser conhecida de ofício pelo juiz. Pois é, chegamos aqui à convenção de arbitragem. Ela não pode ser conhecida, de ofício. Tudo bem? Não pode ser conhecida de ofício. Então, se o juiz verifica que existe convenção de arbitragem e foi desrespeitada, o juiz tem que ficar quieto. Ele precisa aguardar que a parte manifeste, que a parte traga este assunto à baila. Tudo bem? Professor, e se nem o autor e nem o réu lembrarem, digamos assim, da convenção de arbitragem? Ou seja, existe convenção de arbitragem, mas ninguém falou nada. O que o juiz faz? Resposta: toca o processo para frente. Por isso que a convenção de arbitragem, a gente ainda não tem muita segurança para dizer se ela é uma defesa dilatória ou peremptória, tá? Então, essa matéria eu vou deixar de classificar como dilatória ou peremptória, tá? Porque, em tese, se ninguém alega nada, o juiz toca o processo para frente. Acabou. Mas se o réu alega em preliminar de contestação e o juiz acolhe a convenção de arbitragem, em tese o processo ele tem que ser extinto, né? A controvérsia ela precisará ser resolvida no âmbito da arbitragem, lá na Câmara Arbitral. Então a convenção de arbitragem ela é uma preliminar aí um pouco fora dos padrões, um pouco fora do comum, tá? E até porque, né, nós não temos muita segurança ainda para falar sobre qual seria o melhor posicionamento
nesses casos. A gente tem que aguardar mais um pouquinho a jurisprudência se consolidar. Com isso, meus amigos, fechamos esse vídeo de preliminares, né? E aí no próximo vídeo nós vamos tentar encerrar o estudo das preliminares, tudo bem? No vídeo de hoje, muito conteúdo, né? Falamos aí sobre os incisos 9 e 10 do 337, falamos sobre autorização, representação da parte, capacidade, e falamos aí sobre a convenção de arbitragem. Claro que a convenção de arbitragem nós falamos o básico, né? Porque a arbitragem, ela é um procedimento especial que inclusive é regulamentado por uma lei específica, a nossa Lei Brasileira de Arbitragem. Então, a gente só tratou efetivamente dos pontos mais importantes aqui do ponto de vista da preliminar de contestação. Tudo bem? Um forte abraço e até o próximo vídeo.